Olha, o Piauí está no mapa das queimadas do Brasil. O ranking, o Piauí entrou no topo desse ranking. Está entre os estados do Brasil que mais têm registrado queimadas nesses últimos dias, nesses últimos tempos. E evidentemente que isso é um assunto que preocupa o Brasil, preocupa o estado do Piauí e alguns números chamam a nossa atenção. Está aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso aqui. As queimadas no Brasil, no nosso país, tem como líder no ranking o estado do Pará, que tem 2.419 focos de incêndio, né? O estado do Pará aqui no norte. Amazonas vem na segunda colocação com 2.004 focos registrados no mês de agosto de 2022. Então você tem Pará e Amazonas na liderança do ranking dos focos de incêndios. O Mato Grosso, que está aqui na região central do Brasil, onde está, por exemplo, o Pantanal Mato Grossense, registrou 1.544 casos de incêndios. Então você tem uma concentração nessa região norte e central do Brasil de focos de incêndio e mais ao nordeste temos o Maranhão, com 1.306 casos somente no ano de 2022, em agosto de 2022. Na sequência, Tocantins, né, região ao norte do estado do Brasil, 717 focos, e o Piauí aparecendo na sexta colocação com 561 focos registrados, isso só no mês de agosto. Perceba a configuração disso, né? Região nordeste e norte do estado, do país, perdão, registrando grande concentração de focos de incêndio. Baixa umidade relativa do ar é um dos fatores para essa evolução, para esse aumento no número de casos e a colocação do Piauí na sexta posição. Vamos às outras informações que envolvem os municípios do Piauí que mais registraram casos. A cidade de Uruçuí, região dos Cerrados piauienses, registra 63 focos de incêndio somente no mês de agosto de 2022. Riacho Frio aparece na segunda colocação com 44 focos de incêndio registrados no mês de agosto. Floriano, no Médio Parnaíba, 37 focos de incêndio. Júlio Borges, município que já fica mais para a região do semiárido, 31 focos de incêndio registrados. Júlio Borges já aqui, mas também na região sul. E Baixa Grande do Ribeiro, com 26 focos, a cidade também no Cerrado piauiense. Então você tem Floriano, a região do Cerrado e a região mais ao sul, e Júlio Borges já chegando um pouco mais no semiárido piauiense, registrando uma concentração do número de ocorrências de focos de incêndio. Por que isso está acontecendo? Por que isso se repete? Nós estamos aqui no estúdio do Jornal do Piauí, com Gildênio Souza, ele é coordenador do Preve Fogo e vai conversar mais conosco a respeito desse assunto e, claro, ao lado de Elivaldo Barbosa. Gildênio, seja bem-vindo, boa tarde para você. Boa tarde, Welson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, telespectadores, estamos à disposição. Elivaldo, você falava hoje conosco na Rádio Cidade Verde sobre a preocupação com esse número de casos e uma cultura que acompanha principalmente, Elivaldo, as regiões de plantio, né, da agricultura, que é esse manejo, esse tratamento da terra com auxílio do fogo. Correto, Joel. Isso coincide exatamente com essa época do ano, a época que ocorrem a limpeza de áreas, sobretudo com pequenos produtores, agricultores familiares, que não têm como instrumento, como ferramenta a mecanização agrícola e lançam mão da queimada através do fogo. E, além de tudo, a própria condição ambiental que favorece essas queimadas. E sem contar também com a área de expansão da fronteira agrícola do Estado. Isso ocorre principalmente no sul do Estado. Na abertura de novas áreas, os desmatamentos são feitos também usando maquinário, com máquinas, correntões, mas também com a utilização do fogo. Então, são fatores que se integram e contribuem para esse indicador. O Piauí e o Maranhão do Nordeste são os estados com o maior nível de queimadas registradas nesta época do ano. Agora, pergunto para você, Gildênio, como é que fica essa situação, esse desafio para vocês que trabalham com Preve Fogo no controle desses focos de incêndio? Bom, na verdade, é continuar com a implantação do programa de formação de brigadas. Então, o IBAMA Preve Fogo tem esse programa desde a década de 90, nas unidades de conservação. Então, na verdade, é cumprir realmente esse planejamento. No tocante à nossa legislação, é fazer força ao apoio que temos ao Comitê Estadual como órgão, membro executor, juntamente com o Estado e demais entes participantes. E, nesse sentido, nesse período de crítico, emergencial, se fazer frente
não só o caráter preventivo, mas também do combate emergencial. Lembrando que é uma competência comum e também concorrente dos entes federativos atuar nessa problemática atual. Inegavelmente que tem sido fundamental esse trabalho que, ano a ano, historicamente, o IBAMA já vem realizando com as suas brigadas, principalmente nas áreas de preservação, como o senhor afirmou. Agora, é claro que não tem brigadas em todo lugar que acontece um incêndio, é humanamente impossível, considerando a nossa realidade. Mas aí entra em cena as campanhas, os alertas, como vem sendo a adesão de municípios, de comunidades a esses alertas feitos, essas medidas para prevenir os efeitos mais, digamos assim, nocivos do fogo. Perfeito. Na verdade, temos duas vertentes hoje, na realidade, né, do Brasil, como também do Piauí, especificamente. Então, Olivaldo, hoje a gente trabalha com esse programa emergencial porque tem que ter, de fato, é um período emergencial e está decretado isso, portariado, que os entes públicos têm que fazer algo emergencialmente. Mais do que isso, durante o ano, temos o caráter preventivo. Essa prevenção vem através de campanhas educativas. Eu vou mais além. Está para ser aprovado, ali na iminência de ser aprovado, o Plano Nacional de Manejo Integrado. O que é isso, na verdade? Não só trabalhar com a questão da mudança do comportamento, de não provocar incêndios florestais, mas realmente hoje a preocupação da legislação brasileira é estar prevenido antes com a questão que o homem pode, a única maneira que ele pode intervir na natureza, que é a redução da sua carga de biomassa. Então, chove bem. Então, inerente, a gente vai obedecer um regime de fogo. Em qualquer lugar do Brasil vai acontecer a estiagem. Então, se chove bem no ano, propiciamente, há realmente uma expectativa de ocorrência maior em relação a esses números que a gente está vendo. Então, o que a gente deve fazer antes? A gente deve fazer essa prevenção com diminuição dessa carga de biomassa. É uma mudança de comportamento sensível. Em vez do trabalhador, em vez daquele período aproximando do período chuvoso, ele vai se adequar a uma limpeza, vamos dizer assim. É uma questão de biomassa, então, é aquele resto de... É a vegetação que cresceu. Então, choveu bem, como é efeito laninha, anomalia que temos sazonalmente. Então, temos que acostumar com essa mudança. Hoje, a sociedade mundial, os eventos catastróficos que o Brasil começa a absorver isso, grandes incêndios, é preciso realmente ter um outro tipo de cultura. Em vez de educar somente uma atividade de produção econômica, limpeza de uma área para o plantio, trabalhar no período de abril, no final das chuvas, exercer técnicas corretas, adequadas de redução dessa carga de biomassa. Mas quem vai fazer, quem vai levar isso como informação para a população? Primeira coisa, Joel, eu acho que, Elivaldo e Piauí que nos assiste, na verdade, a gente legislar, ou seja, ter uma segurança sobre essas ações. Então, os entes públicos, em vez de simplesmente um instrumento da política nacional e no Código Florestal está regimentado isso, que é a autorização de uma queima controlada, a gente vai exercer tecnicamente, dar oportunidade. Isso não envolve só o IBAMA, ou os órgãos seccionais, ou mesmo dos municípios. Assistência técnica, exatamente, até o crédito, né? A Embrapa, a Emater, os órgãos que pertencem ao nosso colegiado do Comitê Estadual. Então, essa capilaridade são os órgãos envolvidos, inclusive as secretarias municipais do meio ambiente. Exercer essa mudança, tá, de comportamento, que a gente vai legislar sobre isso, eu digo o governo federal, mudar essa legislação, que o homem não apenas usar o fogo como forma de produção, mas tentar também prevenir e evitar esses grandes incêndios. Essa é a nossa política de manejo integrado do fogo, que está no Senado aí para ser aprovada. E é possível você compatibilizar essa expectativa legal, inclusive, pode ser transformada em lei, com a necessidade da produção? Sim, perfeitamente. O que a gente vê é aquele momento que antecede as chuvas. Então, se tem uma limpeza, às vezes, começa agora em agosto, que não vai ter uma previsão de chuva, e a gente nota que já está começando o homem, seja das suas... Aí a gente vai colocar aqui as causas, né? Seja da agricultura familiar até o grande produtor. Grandes incêndios, como você observou aí, 30% só aconteceu agora nesses 15 primeiros dias de agosto. É um índice, uma densidade absurda, é emergencial mesmo. Mas tratar realmente o pequeno e o grande proprietário no seu plano de contingência, que ele deve fazer essa redução da biomassa de uma maneira técnica, aí sim, entre os entes públicos, para dizer a maneira correta de fazer o uso do fogo de uma maneira correta, legal, tecnicamente aceitável. Tá, Judinho, agora olhando para o mapa, a gente percebe que a cidade, basicamente, esses focos estão concentrados na região sul do estado do Piauí, né? Colocando como sul aqui, Floriano para baixo. E aí a gente vê até uma certa aproximação com a linha de margem do rio, o que tira um pouco da gente aquela ideia de que é mais ao sertão que as coisas, os incêndios acontecem, que o risco é maior, que o clima é mais seco.
Qual é a característica dessas regiões marcadas aqui com fogo que fazem desses pontos os pontos mais preocupantes para o prévio fogo? Perfeito, Gelson. É uma coisa que já acontece desde a intervenção nessas áreas no sul do estado. Colocamos aqui as intervenções de monocultura, de grandes expansões dos commodities e tal. Mas, mais do que isso, é remanescente. É o nosso grande remanescente do bioma cerrado. Independente se é uma APP, área de preservação permanente, uma reserva legal, ou aquela passiva de uso e ocupação, conforme o Código Florestal. Então, assim, essa área é um remanescente que seca. É o regime natural do cerrado. Então, boa parte que temos é o sul do estado, o nosso remanescente maior, nossa porção centro-sul é o nosso bioma cerrado. E ele seca. E antes dessas intervenções já tinha um regime de fogo. E o cerrado precisa do fogo, até para a questão das suas sucessões. Né? Então, assim, é uma questão de remanescente de vegetação que seca o nosso regime, sazonalidade normal de ocorrência de incêndio. É claro que o homem, 98%, 99%, ele vai promover, diante das suas situações econômicas ou mesmo criminosas, até negligente, vai promover esses incêndios. Então, acontece mais, uma questão bem clara, essa vegetação seca muito e é o nosso remanescente do nosso cerrado. É uma questão Já de manejo. Caatinga, pronto, aí que precisa ser manejado corretamente, a nossa política é direcionada inicialmente em cima do cerrado, pelas experiências do Brasil que já está ocorrendo com um plano de manejo integrado. Caatinga não. Caatinga a gente não tem essa biomassa propícia para acontecer essa extremidade de emergência. Então, a Caatinga, por si só, diante das condições de sazonalidade, ela paga durante a noite. Não precisa dos grandes combates. Até porque a vegetação não é propícia para isso, para os grandes acontecimentos. E sim na nossa biomassa mais fechada, com várias sucessões e estratos, que promove realmente os grandes eventos. Ou seja, quanto maior é o porte dessa biomassa, maior é o risco para acontecer um incêndio. E maior atuação emergencial e técnica para se evitar isso, no caso, o nosso... A Caatinga é mais rala, né, doutor? Isso. Ela é mais rala, então, durante os combates, a gente dá preferência à noite, porque é fácil usar as técnicas de combate. O senhor falou sobre crime. Até que ponto existe crime nesse tipo de situação? É a maior parte dos casos? São pessoas que intencionalmente colocam e perdem o controle das chamas? Isso, olha, a gente ainda não dispõe desses estudos bem específicos sobre a questão da causalidade, o dispositivo de ignição. Então, o IBAMA Prévio Fogo tem um trabalho de investigação de incêndio florestal, ele vem desenvolvendo desde as unidades de conservação. Então, a materialidade é provocada pelo homem e, normalmente, são ações criminosas. Então, não é simplesmente por um fato de não autorização de uma queima, ou seja, não cumprimento de uma legalidade que é a autorização, mas o fato mesmo do criminoso. Às vezes são conflitos litigiosos, né, como o conflito de terra mesmo, de fundiário. Muito das partes características dessa região é a caça predatória, certo? Existem grandes evidências sobre os grandes incêndios em cima disso. E mesmo a que a gente fala do piromaníaco, então tá aquele que por uso indiscriminado vai atear fogo na estrada e essas circunstâncias. O Código Florestal brasileiro, ele é compatível com a nossa realidade? Perfeito. Boa pergunta. A Lei 12.651 teve um pouco agora a sua reformulação, 2012, mas, Larivaldo, é bem tranquilo isso. O artigo 39 fala que os entes públicos e também as propriedades privadas devem ter seu contingente, né, seu plano de contingência em cima dos incêndios florestais. Então, não é só o poder público, mas toda a sociedade organizada, como também os proprietários, seja pequeno ou grande, ele deve, no seu licenciamento de uso alternativo do solo, ele deve constituir seu plano de contingência, seja formando uma brigada ou seja criando técnicas preventivas para evitar esses eventos, os incêndios florestais. E aí varia de acordo com cada região, onde está a propriedade, o tamanho dessa propriedade, as obrigações mudam obedecendo a que critérios? Tá. Exatamente esse do uso e ocupação. Então, as grandes propriedades vão fazer seu desmatamento. Logo, ela vai ter que, né, fazer seu preparativo para a limpeza daquele restolho, da matéria residual. E nessa é inerente que ele faça também o pedido de autorização da sua queima, de maneira correta e tecnicamente adequada. Então, não o simples fato é esse momento da autorização, mas, mediante pós-autorização de queima controlada, constituir no seu quadro de servidores um contingente mínimo para uma ação emergencial. Então, nesses empreendimentos, pequeno, a gente está falando de associações, sindicatos de trabalhadores, está lá escrito a legislação, a nossa lei de Código Florestal brasileiro, que não foi desatualizado nesse parâmetro. Então, nesse parâmetro, é uma questão legal regimentada, devemos construir um plano de contingência. Nós, como ente público, como também
o privado. Eu quero agradecer pela sua participação aqui, Judênio Souza, muito obrigado por vir falar a respeito dessa situação que envolve as queimadas, os incêndios florestais no estado do Piauí e também falando um pouco do Preve Fogo, coordenador do Preve Fogo, como é. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, à disposição. Muito obrigado. E daqui a pouco, Elivaldo Barbosa, nós vamos falar um pouco também a respeito da produção de algodão aqui no estado do Piauí e de caju, né? Ontem, aliás, o pessoal lá da TV Cidade Verde de Picos, a TV Cidade Verde de Picos, produziu um material falando a respeito das dificuldades para a produção de caju nesse período. O clima não tem sido muito bom para a principal fruta do agronegócio estadual, o caju.